Eu salvo a todos com a paz do Senhor. Eu aqui, o pastor Ribeiro, estou aqui mais uma vez para passar para vocês mais uma parte da palavra de Deus, mais um pedaço do caminho da glória, porque nós sabemos que a palavra de Deus é o nosso mapa, o mapa do tesouro, né? E se nós andarmos corretamente por esse mapa, nós alcançaremos a vitória. Nós alcançaremos aquele tesouro que está guardado, né? Aquele tesouro que Deus preparou para aqueles que o buscam e que o amam, né? Tão somente. Deus preparou para todos, para todos. Deus não faz diferença de pessoas, mas aquele que o busca alcançarão. Aqueles que procuram vão achar, né? Então, eu estou aqui, né, para passar para vocês no livro de Isaías, capítulo 40. Enquanto você procura, eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico. E agradeço a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estar mais esse dia na Tua presença, mais esse dia aqui, Senhor, preparado para passar uma palavra às pessoas que querem ouvir e que precisam de ouvir. Pai, a Tua palavra é fiel e justa e nós somos Teus servos e estamos aqui para fazer o melhor na Tua presença, em nome de Jesus. Fala, Senhor, no coração de cada um, ó Pai, e dê seu entendimento e discernimento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, você que achou aí Isaías 40, né, capítulo 40, do versículo 1 em diante, vamos meditar aqui alguns versículos. Diz assim, no versículo 1, Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolai o meu povo, diz, né, o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e brandai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, porque todos os seus pecados, por todos os seus pecados. A palavra diz assim: consolai o meu povo, diz o Senhor. Então, é consolai o meu povo. Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, um jovem de Deus, você que serve a Deus, tem Deus no seu coração, Deus diz assim: consolai o meu povo. Consolai o meu povo. Pastor, como é que é consolar o meu povo? Se você é um homem de Deus, você é um servo de Deus. Você é um servo de Deus. Não importa seja homem, mulher, ou criança, ou jovem. Você é um servo de Deus. Consolai o povo de Deus. Por que consolar o povo de Deus? Você tem que olhar para o teu irmão que está do lado. Você tem que olhar para aquele que está fraco na fé. Você tem que olhar para aquele que passa necessidade espiritual. Muitos estão dentro da igreja querendo uma vida espiritual, querendo buscar, né, querendo buscar a Deus, mas quer buscar a Deus de uma maneira incorreta, porque não tem aquele para consolar, não tem aquele para ensinar, para orientar, né? A obrigação do pastor é ensinar, é orientar. Mas o pastor não tem como ele ficar vigiando de saber de um por um. Se o teu irmão do teu lado, que está sempre perto do teu lado, precisa de uma orientação, oriente. Ó, meu irmão, a palavra de Deus diz assim, assim, vamos fazer assim, faz assim que é bom, faz assim que você vai agradar a Deus, deixa isso que é errado, procura aquilo que é certo, procura andar numa visão com Deus, é consolar a pessoa. Às vezes a pessoa está abatida, está cansada, está sofrida, mas não tem o respirar de Deus, não tem o Espírito de Deus na vida dele. E se ele não tem o Espírito de Deus na vida,
ele não tem força. Por ele, o ser humano, o homem, por ele mesmo, ele não vai a lugar nenhum. Nós precisamos do mover do Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas é o Espírito que edifica, é o Espírito que vivifica, é o Espírito que levanta o homem, que levanta a moral do homem, que levanta a posição. É o Espírito que nos ajuda a vencer e a conquistar. Nós não somos nada sem o Espírito. Então, nós precisamos do Espírito. O Deus fez o homem dependente. Nós somos dependentes. Nós somos dependentes totalmente do Espírito. Mas, pastor, mas que Espírito? Nós, né, aqueles que buscam a Deus, eles têm o mover do Espírito de Deus sobre a vida deles. E aquele que não serve a Deus, aquele que não ama a Deus, aquele que não busca a Deus, ele é movido pelo Espírito, mas não o Espírito de Deus. Por isso existem dois lados, o bem e o mal. O Espírito de Deus move o homem do lado bem. E o Espírito do mal move o homem do lado mal. Mas, pastor, e se o homem, se não quiser nenhum dos dois? Não tem como. Nós somos dependentes. O homem é dependente. Se você abre o coração para Deus, Deus vem habitar na sua vida. Se Ele habita na sua vida, o Espírito de Deus vai trabalhar na sua vida. E se você fecha a porta para Deus, o invasor vem, invade a sua vida e usa você da maneira errada. Da maneira errada. Porque aquele que serve a Deus, o Espírito de Deus, ele vai pronunciar palavras de bênção, a boca dele vai abrir, vai pronunciar palavras de prosperidade, palavras de bênção, palavras de conforto, palavras de vida. E aqueles que não servem a Deus, né, vai sair da boca dele palavras de maldição, palavrões, enfim, né, negatividade. Então, tudo isso só é questão de espírito. Mas Deus fez o homem natural, mas o natural dependendo de outro espírito. Se o homem não tiver o Espírito de Deus, nem o Espírito do mal, ele é o neutro. Ele é o neutro, ele fica parado, ele não tem sentido para nada, ele não tem noção para nada, né? Ele fica parado, porque ele não tem movimento. Ele depende de um espírito para entrar em contato com o espírito dele e poder fazer algo, né? E espero que esse espírito na sua vida seja o Espírito Santo de Deus. Mas cada um tem a sua própria escolha. Jesus, quando foi na cruz, deu livre-arbítrio para o homem escolher o lado que ele quer andar. Jesus morreu na cruz por nós, mas não obrigou ninguém a andar com ele. Até hoje ele não obriga ninguém a andar com ele, anda quem quer. Quem acredita nele e quer viver esse espírito que eu estou falando. Amém? Olha o versículo 2. Falai benignamente a Jerusalém e brandai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Quando Jesus morreu no Calvário, né, ele expiou. Sabe o que é expiar? Tirou, eliminou o pecado, porque ele levou sobre ele o pecado. Então, o pecado estava naquele momento expiado, porque o pecado ele levou sobre ele no Calvário. Então, ele levou. Mas, né, o homem não levou a sério e continuou pecando. Certo? Mas aqui diz, né, brandai, que já a sua servidão é acabada. Então, Jesus, ele morreu no nosso lugar.
Ele pagou o nosso preço. Para quê? Para tirar você da servidão, para tirar o pecado de sobre você, para limpar a sua vida, para você ser uma pessoa direita, uma pessoa livre, uma pessoa. Isso. Tirou a servidão, tirou a escravidão do homem. Tirou, Deus tirou. Até hoje ele tirou, sim. Agora sofre quem quer sofrer. Quem não quer andar com Cristo, quem não quer andar na palavra de Deus, não quer o fluir de Deus na vida dele, ele vive na servidão. Ele vive na servidão. Por que ele vive na servidão? Porque ele rejeita o sacrifício de Cristo. Ah, pastor, mas eu acredito que Cristo morreu por mim. Acredita. Acreditar é fácil. Acreditar é fácil, mas viver é difícil. Você tem que viver. Viver o que Deus deixou para você. Por isso que eu disse no começo que a Bíblia é um mapa do tesouro. Se você pega um mapa do tesouro e sai aí numa caminhada procurando o mapa, se você não seguir o mapa corretamente, você não vai achar o tesouro. Então a Bíblia também é o mapa do tesouro, é a palavra de Deus. Aquele que vencer, né, darei o direito de ser chamado filho de Deus. Porque creu no nome do Senhor. Né? Então, há o que vencer. Não é para qualquer um, não. É o que vencer, são os vencedores. Isso aqui é uma corrida. Numa corrida, vai todo mundo correndo. É todo mundo na mesma atropelada aí, correndo. Mas quem que vai chegar? Quem que vai receber a coroa? Os vencedores. Quais são os vencedores? Aqueles que chegam primeiro. Aqueles que estão na frente. Então, a palavra de Deus é assim. E a obra de Deus também é assim. Nós temos que ir nessa caminhada, ir com fé, com coragem, com vontade e procurar chegar lá no final. Para quê? Para que recebermos a coroa da vida. Aí o versículo 3. Vós que clama no deserto. Né? Vós que clama no deserto. Essa é a palavra de João Batista, né? João Batista, palavra de Jesus. Quando ele falou, vós que clama no deserto. Então, a voz que clama no deserto é Jesus. Preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Voz que clama no deserto. Né? Preparai o caminho do Senhor. Meu irmão, se você não se colocar numa posição, não clamar no deserto, mas pastor, como é que eu vou clamar no deserto? Não é, sei lá, naquele lugar que não tem ninguém, não. Deserto é onde está um povo que não conhece a Deus. Deserto é um lugar onde você vê que ninguém está evocando o nome do Senhor. Então, a tua voz vai clamar no deserto, voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Se você vai abrir a sua boca e pregar o Evangelho, se você falar com o teu amigo, com aquele que está do teu lado, aquele, sempre está dando uma palavra de conforto. Brincar, você brinca, conversar, você conversa, você ouve os assuntos dele, mas você tem que sempre estar pondo a palavra de Deus no meio. Você tem que pôr Jesus no meio da história. Por quê? Porque a tua voz tem que clamar no deserto. É no deserto. Voz que clama no deserto. Aqui, ó. Endireitai voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Né? Endireitai caminho no deserto. Aqui, vou ler novamente.
Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo. Ermo também é deserto, é lugar que não tem habitante. Então, está falando do deserto a mesma coisa. Preparai no ermo. Né? Então, isso nós temos que fazer. Está falando da palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus, diz a palavra de Deus. Mas não é aqueles tímidos que não tem um assunto para conversar com os outros, não é aqueles tímidos que fica quietinho no canto só ouvindo. Que cidadão tímido. Né? Não. Às vezes ele está quietinho no canto dele, ele é tímido, né? Mas ele tem Deus no coração. Tímido é aquele que conhece a palavra de Deus e não fala para ninguém. Tímido é aquele que conhece a Deus, conhece a verdade e não tem coragem de falar para ninguém. Esses são os tímidos que a Bíblia está dizendo. Né? Que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não adianta você servir a Deus em 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas se você for tímido, não fala para ninguém, nunca passou a palavra de Deus para ninguém, é só para você e não divide com ninguém a palavra, você é tímido. E é o tímido que não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Então, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Vereda é caminho, certo? Então, endireitai no deserto caminho ao nosso Deus. Então, se você vai falando do Evangelho, você vai compartilhando com as pessoas a palavra de Deus, quer dizer, você está abrindo veredas, está abrindo caminho ao nosso Deus. E Deus vai caminhar contigo, porque você está preparando o caminho para Ele. Olha o versículo 4. Todo vale será exaltado. Todo vale será exaltado. E todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Então, se você prepara o caminho do nosso Deus, tudo se torna bem. Tudo que está torto vai endireitar, e tudo que está áspero vai se planar. Porque é a palavra de Deus. É a palavra que conserta. É a palavra que muda, é a palavra que renova. A palavra ela é eficaz na vida de todos aqueles que amam a Deus e querem realmente fazer a vontade do Senhor. Isso é o caráter do homem de Deus, da mulher de Deus. Então, versículo 5. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Então, se você fala, você prega, você mostra, e as pessoas vão sentir a palavra que está saindo dos teus lábios, e vão ver que não foi você, foi o Senhor que falou. Porque você não é qualquer coisa. Você é um instrumento na mão de Deus. Deus, Ele usa a tua boca para falar, usa a tua boca para ensinar. Às vezes, mas que homem sábio, que homem capacitado. Nada de sábio nem capacitado. Nós somos usados por Deus. É Deus que dá a palavra, é Deus que mostra o que tem que falar. É Deus que ensina. Um pregador, ele aprende com as pregações dele, as pregações que ele faz. Porque ele sabe que não é ele que está falando, ele só é um instrumento de Deus. Porque é o Espírito de Deus que está dentro de você e que faz você falar, que dá as palavras para você dizer. Porque quando você começa a procurar palavras de você mesmo, você tropeça, você se atrapalha,
você perde o caminho da palavra, mas quando Deus está falando, e é Deus que está falando. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Então, é simples. Basta você estar na presença de Deus e todos vão ver que o que você fala é de Deus. Ou seja, o versículo 6. Voz que diz, clama, e alguém disse que hei de clamar. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Nós somos o jardim de Deus. Nós somos o jardim de Deus. Certo? Toda a carne é erva. Toda a carne é erva. E, e, e flores. Nós somos o jardim de Deus. Você não é qualquer coisa aqui sobre essa terra. Deus não colocou ninguém à toa sobre essa terra. Até o mais vil pecador, se ele está aqui sobre essa terra, porque Deus tem um plano na vida dele. Deus não rejeita ninguém e não pôs ninguém sobre essa terra sem propósito. Toda a vida que nasce, que gera aqui sobre essa terra, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Então, no entanto, a palavra diz que Deus, quando Ele vai dar vida a alguém no ventre de uma mãe, Ele visita a todos que Ele já criou para não criar outro igual. Pode ser até parecer um pouco, ter um pouco de semelhança, mas igual não é. Nem a digital é igual. É o QR Code humano, a digital. Quando você bater a sua digital, é um QR Code que qualquer um vai puxar ele onde você quiser. Não tem outro igual ao seu. Então, isso é o QR Code de Deus na sua vida. Então, Deus preparou assim, Ele fez todos, né? E nós somos flores, nós somos ervas, né? Como as flores, né? E toda a sua beleza como as flores do campo. Então nós somos erva e a beleza do ser humano, as flores. Então, você floresce, você é jardim de Deus, você é maravilha de Deus. Mas olha aqui o versículo 7. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na vereda o povo é erva. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito de Deus. Na verdade, o povo é erva. Então, nós somos erva. E o sopro de Deus, que é o Espírito de Deus, é que nos conduz. O Espírito de Deus é o sopro de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele fez o homem, preparou o homem, deu vida ao homem, mas para o homem viver, como Deus deu vida, Ele soprou, soprou, né, com a boca dele no nariz do homem. E deu fôlego, deu vida, deu espírito ao homem. E esse sopro que Deus deu é seu, enquanto você estiver sobre essa terra. A hora que Deus tirar esse fôlego seu, já é o seu espírito, Ele toma o seu espírito. A hora que Deus tomar o seu espírito, tomar o seu fôlego, acabou. A vida não pertence a você, ninguém é dono da sua própria vida. Muitos dizem, a vida é minha, eu faço o que eu quero.
abençoa nada. A hora que Deus quiser tirar o seu fôlego, tem essa não. Quantas pessoas você vê em acidentes feios aí? Uma vez teve um cidadão, muitos anos atrás aí, um caminhão passou por cima dele. O bucho do homem, as tripas do homem, foi espalhado no meio do asfalto. Juntaram tudo, levaram para o hospital, todo mundo tomou ar lá e puseram no lugar e o homem viveu. Por quê? Porque Deus não tirou o fôlego de vida dele. Deus não tirou o sopro dele. E quantas vezes pessoas estão aí sentadas conversando e caem e morrem? Porque Deus tirou o fôlego dele. Chegou a hora dele. Você tem sua hora certa. Eu tenho a minha. E quando chegar a minha hora, acontece 1000 acidentes. Mas eu saio inteiro. Porque não é a minha hora. Quando é a tua hora, você vai passar só para o acidente, ele dá na hora certa e já é hora mesmo. Então, mas Deus deu o seu momento com ele. E o momento é dele. Só morre fora da hora aqueles que suicidam. Por isso que a palavra diz que os suicidas não herdarão o reino do céu. Por que o suicida não herda o reino do céu? Porque ele tira a sua própria vida. Ele tira o seu próprio fôlego. E o fôlego é de Deus. Seca-se a erva e cai as flores, né? Soprando nele o hálito do Senhor, o sopro do Senhor. Então, agora o versículo 8: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, pode secar a erva, pode cair as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste. Então não pensa que se você querer parar a palavra de Deus, vai resolver o seu problema. Não pensa que qualquer coisa você vai impedir a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem bloqueio. Ninguém consegue bloquear a palavra de Deus. Se quiser, há muito tempo, antes de Jesus, a palavra de Deus já viviam bloqueando a palavra de Deus. Quando Jesus veio e começou a pregar o Evangelho, né, bloquearam a palavra de Deus. Crucificaram Jesus para ele parar de falar. Né? Ele parou de falar, ou Jesus homem, mas Jesus Deus continua usando até hoje. Né? Se hoje você prega a palavra de Deus, porque ele está falando. Certo? Então não adianta. Certo? Seca-se a erva, murcha as flores, acaba tudo, mas a palavra de Deus permanecerá. Então, já que a palavra de Deus permanece, então permaneça com ela no teu coração. Não deixa a erva murchar, não secar, não deixa as flores cair. Continua sendo esse jardim florido de Deus. Mostra, onde você for, o aroma das flores, né? O perfume de Deus que está em você, né? A glória de Deus que está sobre sua vida, o reflexo de Cristo que está em você. Não deixa murchar, não deixa secar, não deixa acabar. É duro quando você está andando pela rua e encontra alguém caído, abatido, né, derrotado, e pessoa que um dia esteve dentro de uma igreja com você, dando glória a Deus, louvando a Deus, né, e deixou secar, deixou murchar, deixou cair, porque não levou a sério a palavra de Deus. Não tomou posse do agir do Espírito sobre a vida dele. Se a pessoa cair, não é dizer que desviou e caiu. Não é desviou, não. Não desviou, caiu, não. Porque a pessoa, quando chega a sair da igreja, porque já está caído faz tempo. Ele não desviou, não. Quando ele chega a sair, porque ele já está desviado há tempo. Muitos, quando chegam a sair da igreja, já faz tempo que ele já está desviado. Está dentro da igreja, mas está lá por estar. Está lá só para encher linguiça mesmo, para ocupar o lugar dos outros.
Ele fala, não vou mais na igreja porque já está indo por ir. Só para marcar ponto. Mais nada. Então, quer dizer, já murchou, já secou, já acabou, já, já, já é planta fora do jardim, já não está fazendo parte do jardim de Deus mais. Então, isso eu não quero para ninguém. Isso eu não quero. Dói no coração quando vejo uma pessoa assim. Pessoa que já serviu a Deus, já pregou a palavra de Deus e encontra situação difícil desse jeito. Abandonou o caminho do Senhor, largou. Né? E não tem força para voltar mais. Não tem mais força. Né? Por mais que ele queira voltar, é difícil. E isso é uma coisa que eu tenho que pensar antes. Quando você vê que está fraco, está difícil, dobre seu joelho, ora, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tu deu a liberdade a Israel lá na cruz. Tu me deu a liberdade lá na cruz. Clama a Deus, invoca o nome do Senhor, conserta a sua vida com Ele e volta a adorar a Deus. Volta a meditar na palavra de Deus. Cabe a você. É você, somente a você, não é a mim, nem ninguém. Né? Porque quem tem que cuidar, né, do rebanho, né, é o povo de Deus. Mas se você não der crédito ao povo de Deus, né, às vezes, né, uma coisa é uma planta, você chega perto dela para jogar uma sementinha nela, mas uma água nela, mas chega lá, está seca, acabou. Não adianta, né? Joga água no pé dela, mas não brota. Né? O que você vai fazer? Você tem que arrancar ela e jogar fora. Né? Porque ela recusou. Então, não recuse. Se alguém chega para falar a palavra de Deus, você ouve, dá ouvido, dá atenção. E se alguém, né, precisa, vai também e dá a palavra a ela. Conforta a palavra. Um pouco que você souber, pastor, mas eu não conheço muito. Um pouco que você sabe, você ouviu a mensagem, viu 2, viu 3 mensagens, você conhece alguma coisa. Né? O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Pronto, já é uma palavra para você falar para alguém que está caído. Né? Então tem tantas palavras, tem tantos versículos na Bíblia que é decorado, o povo sempre fala, todo mundo fala, é conhecido. Né? Então, não é por falta de palavra. Não é por falta de palavra. Às vezes um pequeno versículo que você fala para a pessoa já é o suficiente para ajudar. Tá bem? Então, está aqui o que eu tinha que falar para você. Espero que você tome posse dessas palavras, se puder ouvir 1, 2 ou 3 vezes, não tem problema. Né? Ouça quantas vezes quiser, vai ficar no YouTube, fica à sua disposição. E eu quero que você medite nessa palavra mais vezes. Cuida da sua alma, cuida da sua vida. Né? Volta ao jardim de Deus. Né? Seja mais uma flor no jardim de Deus. E se você está no jardim de Deus, permaneça firme no vento do Espírito, porque é Ele que te dá força cada dia mais. Em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a Deus pela sua atenção, inclino a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, te dou graças, te exalto e te glorifico, e peço a ti, Senhor, a tua bênção sobre esta vida. Dai, Senhor, paz, alegria, felicidade, e conduza, Senhor, por mais uma semana de trabalho, mais uma semana de conquista, mais uma semana na tua presença, para a honra e glória do teu nome. Eu declaro um povo abençoado e guardado e protegido em nome de Jesus. Amém? Amém.